Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite, Dorita. Boa noite. Quem falou aí? Kátia? Não. Júlia, Galete. Heloísa. Ah, Heloísa, cadê você, Heloísa? Eu não estou te vendo. Tô me arrumando aqui. Bagunça. Quero ver a cara de vocês, eu quero ver. Eu tô arrumando. Então, gente, que bom. Muito obrigada de vocês estarem aqui presentes. Deixa eu ver. Milena, Heloísa, João. Aqui não sei. Ricardo, Jorge, Pri, Amanda. Aqui tem o Rafael, mas não sei se tem uma carinha de criança, não sei quem é. Marcelo, Ana. Quem mais? Kátia, Patrícia, João. Bebel. Está Júlia, mas é Bebel que está aí. Então, gente, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Márcia também. Eu vou fazer uma pequena interação com vocês. Todo mundo está com o celular aí por perto? Eu queria que vocês entrassem, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu queria que vocês entrassem num site que se chama o seguinte, mente.com. Eu vou compartilhar aqui e vou mostrar para vocês, tá? Vocês estão vendo aí? Então, tem assim aqui em cima, o site é www.mente.com. E quando vocês abrem no celular, vocês vão ver um lugar para colocar um código. Daí vocês escrevem esse código aqui, 6509-9189. Nós vamos fazer assim uma pequena sondagem. Vocês não vão ter que se expor nem nada, porque ninguém vai pôr nome de nada. Vocês só vão responder algumas perguntas aí. Então, aqui, eu só queria saber se vocês conseguiram. Vocês podem falar no bate-papo aí se vocês conseguiram. E a Cláudia, olha para mim aí quem está respondendo, se estão conseguindo entrar. Estou admitindo todo mundo. Está admitindo? Então, vamos ver quem... Ó, então, já começaram a responder aí. Com quem você conversou sobre sexo quando criança? Então, já tem aí com meus amigos, pais e professores. Vamos ver quem mais. Quem dá mais? Meus pais. Mãe. Ninguém. Sejam sinceros, viu? Sinceros. Ninguém, meus pais. Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Amigas, amigos. Amigos de novo. Não. Minha mãe, minha mãe. Mãe, minha mãe. Mãe. Irmão. Vamos ver, tem gente aqui, acho que eu... Bate-papo tem 3 aqui. Não entendi a pergunta. Estão perguntando aqui, não entendi a pergunta. Quem falou para você sobre sexo e sexualidade quando você era pequena? Essa que é a pergunta. Com quem você conversou sobre sexo quando criança? Como é que se você conversou, se não conversou com ninguém, ninguém falou nada para você, professora de biologia? Amigos? Mais alguém aí? Não me lembro. Boa. Tem 42 participantes, é isso? Pode ser? Alguém tem alguma dúvida mais aí no bate-papo? Deixa eu ver. Vou deixar aqui. Ninguém. Amigo na 6ª série, com minhas amigas. Então, mãe, escola e filmes. Aqui é interessante a gente ver aqui, né? Vocês que estão me assistindo aí, todos, boa noite para quem eu não falei boa noite, que é assim, bastante vago, né?
bastante vago, como a gente percebe assim que pais e professores, a gente não sabe exatamente, né, o que... Vai, ficou um risco aí? Por que é algum com risco? Pais e professores, ninguém, mãe, meus pais, muitos amigos, mãe, irmão, amigos, professora de biologia, não me lembro, revista Capricho, cadê a revista Capricho? Aqui, revista Capricho, ninguém, não lembro. Então, o que a gente está notando, né? O que eu tenho notado com a grande maioria dos pais, que a grande maioria não teve uma formação, não teve uma educação sobre sexualidade, sobre a palavra sexo aí foi para provocar mesmo um pouco, né? Mas assim, não teve uma grande educação, teve algum contato com os pais, mas em geral mais amigos, colegas, revistas. E hoje em dia, onde será que os filhos da gente, os seus filhos, os nossos filhos aprendem sobre pornografia, já dei a dica, sobre sexualidade? Onde será que eles aprendem? Será que eles precisam tanto do amigo que vai contar alguma coisa? Ou será que eles mesmos, com o acesso que eles têm à tecnologia, eles vão na internet e eles encontram tudo e mais um pouco de errado, de inadequado, de perverso, né? Principalmente através da pornografia, e é assim que eles têm a noção sobre o que é sexo, né? Vamos passar para a próximo slide, eu vou passar para o próximo aqui, vocês vão responder também o próximo. Nossa, aqui tá. Ele dá umas coisas meio erradas aqui de vez em quando. Quais os motivos que me levam a não falar sobre sexo com os meus filhos? Podem responder também aí. Vocês vão passando para a segunda tela. Quais os motivos que me levam a não falar sobre sexo com os meus filhos? Porque a grande maioria não fala mesmo, não sabe quando falar, não sabe como falar, não tem segurança para falar, né? E os nossos filhos estão recebendo um verdadeiro tsunami de informações, né? Constrangimento, boa. Vergonha, insegurança, vergonha, constrangimento de novo, insegurança, despreparo, constrangimento, resistência do filho, despreparo, a vergonha tá ganhando aí, né? Vergonha, insegurança, resistência, não sei como começar, não sei como introduzir, despreparo, não sei a hora certa, né? Não sei como começar, a mesma coisa, não sei o que falar, constrangimento, saber se está no tempo, não sei como introduzir, né? Então, a gente vê que é bastante genérico, e todo mundo tá mais ou menos na mesma vibe aí, né? Eu falo quando um aparece, não sei como introduzir. Então, ninguém tem assim um projeto de educação da sexualidade para os filhos, né? E na maioria das vezes a gente acha assim, por exemplo, que a educação da sexualidade tem que ser dada em casa, né? E a escola pode fazer alguma formação sobre biologia, alguma coisa assim, mas a educação da sexualidade é em casa. Mas só que aí, olha o que acontece com os pais, né? Tem vergonha, ficam inseguros, não sabe se é o tempo, ficam constrangidos. Aí, quando vão falar, estão tão inseguros que os filhos fazem resistência, eles deixam para lá, né? Vamos continuar. Mais um slide para vocês responderem aí. Vamos ver aqui. O que você entende por sexo? Porque vamos começar por aí, né? O que você entende? Quando se fala em sexo, como você definiria em poucas palavras? Amor conjugal, ato conjugal, amor, prazer, procriação, doação. Uma consequência do amor. Amor, procriação, doação. Ato em si. Agora, pense uma coisa, vocês que estão respondendo.
Se o seu filho perguntasse para você o que é sexo, alguma dessas palavras que vocês estão falando, seria essa palavra que você ia usar? Você ia falar, isso é o amor conjugal, a relação amorosa? Você acha que ele ficaria satisfeito com essa resposta? Entenderia o que você queria dizer? Pensa um pouco. Aqui, por enquanto, nós estamos só fazendo uma sondagem, fazendo vocês pensarem um pouco. E depois vou falar uma opção de coisas para vocês. Deixa eu ver aqui no bate-papo, tem um monte de gente colocando coisa aqui. Gente, coloquem lá, se vocês não estão conseguindo acessar o programa, coloquem lá com as minhas amigas, não, isso aqui já foi. Ninguém, amigo na sexta, professora de educação familiar, internet amigos, isso aqui é tudo sobre a primeira, né? Amor entre duas pessoas. Tem gente que não está conseguindo entrar, com certeza não. Tá. Vamos ao próximo, vamos lá. Mais um. E sexualidade, o que é? O que é a sexualidade? O que você entende por sexualidade? A gente falou de sexo e agora de sexualidade. Podem escrever aí, gente, estou esperando. O que você entende por sexualidade? Não escreva no bate-papo, escreva aqui, tá? O que se refere ao sexo, se conhecer, vamos lá, ser homem ou ser mulher, o pessoal está pensando aí, hein? Se conhecer, o que se refere ao sexo, alguém deu uma rabiscada aí. Autodescoberta. Pensem assim, que o seu filho está te perguntando sobre isso e como você responderia, com toda tranquilidade, com toda a segurança. Pai, mãe, o que é sexualidade? Eu não sei qual que é a diferença entre sexo e sexualidade. E você ia responder dessa forma, assim. Homem ou mulher, se conhecer, autodescoberta. Está ganhando aí é ser homem e ser mulher, né? Autodescoberta. Gostei dessa autodescoberta aí. Se refere a ser homem e ser mulher, o que se refere a sexo. Não está todo mundo na mesma, né? Fase com início na adolescência. Se conhecer. Vocês estão reparando como as respostas estão um pouco... Assim, não há uma unidade, né, nessas respostas. Alguma coisa a gente vê, mas assim, não é uma coisa tão clara, né? Eu fico pensando assim, como... Ó, não saberia falar, ótimo, isso mesmo. Isso que a gente precisa ver, a gente precisa ver o que a gente precisa, né? Eu quero fazer isso não para deixar vocês preocupados nem humilhados, não sei, não. É assim para a gente reparar se a gente está indo no caminho certo, né? Se refere a sexo, autodescoberta, não saberia falar. Acho que não tem mais aqui. Vamos ver se tem mais alguma. Deixa eu tirar mais isso aqui daqui. Acho que tem mais um aqui. Vamos ver lá, mais um. Quais as consequências da pornografia na vida dos filhos? Porque hoje em dia a gente sabe que eles se encontram, a pornografia vem de encontro aos nossos filhos, porque eles estão o tempo inteiro na internet, e vem por milhões de canais, né? Vem pelo YouTube, vem pelas séries, vem pelos próprios sites de pornográficos, vem pelos youtubers, vem por mil coisas, né? Primeira consequência é o vício. Vício de novo. Estrago permanente, deturpação, desastre.
Aí está havendo um consenso, está vendo? Está havendo um consenso. Tédio, problemas no casamento, distorção, péssimo para a vida, leva ao erro, vicia, péssimo para a vida, estrago permanente. Aqui vocês estão concordando, ó. Estou gostando de ver que aqui há um consenso, né? Problemas no casamento, visão negativa, onde que eu... Tá, visão negativa do sexo, não natural, rompimento da inocência, maus hábitos, desconstruções, hiperestimulação, problemas de casamento. Excelente, excelente aqui a visão sobre as consequências da pornografia. Excelente, distorção, desastre, dúvidas, vício, tédio, estranhamento, visão negativa, hiperestimulação. Muito bom, muito bom. Ainda estão colocando alguma coisa. Eu quero que vocês reparem isso. A gente sabe que faz muito mal para a vida matrimonial, para a vida da pessoa em si mesmo, individualmente, só que às vezes a gente não sabe como ir contra isso, né? A pornografia vem realmente, como eu falei no começo, ela vem como uma onda gigantesca, um tsunami que vai abarcando tudo e a gente, de repente, está lá no meio daquela confusão e não sabe como fazer, né? Vamos pegar mais uma, acho que tem mais umas aqui. Que palavras, depois que fizermos essa avaliação, essa exposição aqui, que palavras vêm à sua mente, assim, depois dessa avaliação que nós fizemos aqui? Que palavras, que sentimento, que impressão vocês tiveram depois que a gente levantou esses temas aqui? Despreparo, insegurança, dúvida, insegurança, medo de estar atrasada, não sei nada, dúvida, total despreparo, insegurança. Confusão mental, medo, culpa, esclarecimento, despreparo, insegurança. Comunicar com positivismo, falta de conhecimento. Então, aqui também há um consenso, né? Como não houve um consenso no sexo, na sexualidade, mas há um consenso nos males da pornografia e há um consenso que esse tema gera em nós, pais, curiosidade, comunicar dúvida, não sei nada. Vamos ver se tem mais, eu não lembro se tem mais uma aqui, não. Atingimos o final da apresentação. Eu vou interromper Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, todo mundo que chegou depois, Maila, Eugênia, Patrícia, um monte de gente aí, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas tem bastante gente aqui, deixa eu ver, olha, tem muita gente por aqui, muito obrigada por vocês estarem aí, eu acho muito importante. Então, eu queria que vocês estivessem presentes, gente, porque essa é uma questão muito séria. A questão da educação da sexualidade, que não é a mesma coisa que sexo. A sexualidade, como muitas pessoas falaram, é exatamente assim, o resumo da sexualidade é ser homem e ser mulher, em todas as nossas dimensões. Nós vivemos a nossa sexualidade a partir do momento que nós estamos no útero da nossa mãe. Já estamos lá vivendo como um menino ou como uma menina quando nós nascemos, vivemos a sexualidade em todas as situações que nós vivemos, todas, na nossa profissão, no nosso trabalho, no nosso relacionamento social, nas amizades, nos esportes, né? Eu costumo dizer, por exemplo, quando um jogador de futebol está jogando futebol, ele está vivendo a sua sexualidade, porque ele está chutando com o músculo de um homem, com a cabeça de um homem, com o corpo de um homem, com a estratégia de um homem. É muito diferente. Coloca uma mulher para jogar futebol. Lógico que a gente tem uma jogadora de futebol muito, muito boas mesmo, mas assim, é muito diferente a musculatura do homem, todo o corpo do homem é muito diferente. Então, assim, nós vivemos a nossa sexualidade 24 horas por dia. Nós podemos falar de sexualidade com os nossos filhos desde minimamente. Nós falamos sem falar, quando a gente veste uma menininha como menina e um menino como menino.
Não é porque tem que vestir de cor-de-rosa, não é isso, mas a menininha sempre vai ser mais delicada, mais tranquila. Tranquila nem sempre, né? Então, nós temos... Aí, tá vendo? Não é tão tranquila aí, não é tão tranquila. Aí, tem uma que está bem pouco tranquila. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero só que vocês me digam, pode fazer assim com a mão, se vocês acham que nós temos necessidade de aprender sobre a educação da sexualidade para poder falar para os nossos filhos com segurança. Vocês acham que sim? Faz assim com o dedão ou escreve no... pode pôr esse aí. Eu quero que vocês digam, porque nós estamos fazendo, junto com a Patrícia, no colégio, nós vamos fazer um programa no segundo semestre, que toda a formação dos pais do segundo semestre vai ser sobre a formação dos pais para educar os filhos na sexualidade. Então, vão ser agosto, setembro, outubro, novembro, todas as formações vão ser nesse sentido para realmente dar para vocês subsídios, argumentos, para que vocês possam conversar com segurança com os filhos de vocês. Sim, todo mundo sim, tá bom. Então, assim, eu precisava que vocês dessem esse aval, porque nós não podemos inventar uma coisa como colégio, nós vamos dar uma formação. Tem muitos temas que são necessários, sim, então, tem muitos temas, mas eu acho que esse não é necessário, esse é urgente. É urgente porque as crianças estão ficando confusas. Há muitas crianças, eu não sei muito do dia a dia do catamarã, mas eu faço mentoria e eu sei que tem muitas crianças com dúvida da sua orientação sexual, achando que são bissexuais, transgênero, não sei o quê, porque ouvem falar muitas coisas na internet e tal, e ficam confusas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, hoje nós estamos anunciando que a partir de agosto, nós vamos ter, a nossa formação vai ser também nesse formato, assim, eu acho vocês escutando, ou vendo um pouquinho a cara de desespero de vocês aí, mas assim, eu quero, nesse formato, para que vocês possam esclarecer as dúvidas. A qualquer momento, se vocês quiserem, tem um lugarzinho aí que vocês podem levantar a mão, pedir para perguntar, lógico que hoje a gente vai dar uma apresentação geral. Mas, então, se vocês concordam, vocês aqui que estão aqui, não sei quantas pessoas, mas vocês estão representando todos os pais do Colégio Catamarã, Vita e Referência. Então, aqui estão vocês representando todos. Então, o que vocês resolveram aqui vai ficar resolvido para todo mundo, tá? Então, eu vou passar uma rápida apresentação, diferente daquela outra, só para a gente introduzir o tema e a gente depois seguir em frente, tá bom? Tá, não é aqui, peraí. Eu saí do lugar aqui, espera um pouco. Eu tenho que compartilhar, né? Compartilhar a tela, né? Então, eu não sei se vocês todos sabem que eu fiz um curso Acho que está aqui, peraí. Tem muita coisa para mexer aqui, espera um minutinho, só que eu já vou. Preciso achar um negocinho de apresentar na tela aqui. Então, isso aqui é assim, o curso que eu fiz na internet, lancei no Instagram, que chama-se O Pico da Montanha, que é justamente isso, ó. Como ter segurança para conversar sobre sexualidade com os filhos, né? Então, o curso já saiu da venda, tudo isso, mas o que nós vamos fazer? Eu ofereci para o colégio para a gente dar esse curso para os pais, quer dizer, eu vou ter que resumir um pouco, mas eu vou dar esse curso para vocês no segundo semestre. As coisas mais importantes, vou passar por aqui, para vocês poderem, sei lá, poderem também perguntar, ter acesso, né, e poder perguntar. E não sei se vocês estão vendo aí que o nome do curso é O Pico da Montanha, porque eu faço uma alusão, eu faço uma analogia com uma subida ao pico de uma montanha, né? Não sei se vocês já assistiram algum vídeo, alguma série sobre a subida ao Everest, ou subida a alguma montanha, e vocês devem reparar que assim, para subir uma montanha muito alta, com uma mudança de clima muito séria, eles fazem vários acampamentos, né? Acampamento número 1, lá na base, depois no meio, acampamento que, assim, para a pessoa ir se aclimatando para poder chegar no pico. Então, a ideia desse nome é justamente para que o pico da montanha seria
os seus filhos chegarem a um ponto de saber o que é o amor, como eu vou viver o amor, como eu vou viver a minha sexualidade, o que é o sexo, como representa, o que eu tenho que fazer para ter uma vida sexual saudável, o que eu tenho que fazer para ter uma afetividade bem desenvolvida. Então, isso tudo vai ser a subida do pico da montanha, né? Então, a gente já começa fazendo aquela pergunta que eu já fiz para vocês aqui. Então, se eu perguntar agora para vocês, sexualidade e sexo é a mesma coisa? O que vocês responderiam? Alguém quer responder aí? Ou deixa eu pôr aqui os pequenininhos aqui. Sexualidade e sexo é a mesma coisa? Não. Pode escrever no bate-papo. Pode falar, pode abrir o microfone, sim ou não? Não. Quem está falando? Não. Por que não? Quem falou não, fala por que não. Vocês podem abrir o microfone se vocês quiserem, gente. Pode falar à vontade. Eu quero que vocês falem mesmo. Qual é a diferença entre sexualidade e sexo? Ninguém quer falar? Vocês já sabem, gente. Biológico, né, Bárbara? Oi? Sexo é o biológico. Sexo é o biológico. É ser Sexualidade. homem e ser mulher. Isso mesmo. E sexualidade? Eu diria que é a descoberta, né? Saber ser homem, saber ser mulher. Então, a sexualidade não é só saber que é homem e ser mulher. Rapidamente, a gente sabe que é homem e ser mulher. É a nossa vivência em todas as nossas dimensões, como homem e como mulher. A nossa vivência na dimensão racional, na física, na emocional, na social e na transcendente. Tudo que nós vivemos como homens e como mulheres. Então, sexualidade, às vezes as pessoas confundem. Então, o que a gente educa nos filhos não é o sexo, a gente educa a sexualidade. Então, não tem nenhum constrangimento para falar sobre sexualidade. E vocês educam na sexualidade, quando vocês cuidam dos seus filhos, na hora de tomar banho, na hora de trocar de roupa, quando educam o pudor, quando educam a pureza, quando educam o respeito ao sexo oposto, quando vestem, mostra para o menino, para a menina, como é que ele deve se vestir, como é que ele deve se portar, que coisas que são mais apropriadas para um e para outro. Então, nós educamos, sim, só que às vezes a gente pensa que não é isso, que educar na sexualidade é só falar coisas sobre o ato sexual em si, né? Então, a sexualidade, o que é? É um conjunto de características físicas, fisiológicas e psicológicas que diferenciam cada sexo. Cada sexo é diferente, né? O homem e a mulher é completamente diferente. O que nós estamos sofrendo hoje no nosso mundo de hoje? Nós estamos sofrendo um ataque, né? A toda essa visão cristã sobre sexualidade. Então, o que nós estamos vendo? Os jovens e menos jovens também, adolescentes e jovens, estão falando o seguinte, que tudo bem. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma propaganda que saiu do Burger King. Então, que crianças falando que tudo bem, que na minha casa tem de tudo, tem gay, tem trans, tem não sei o que lá. Então, assim, faz parte da agenda da ideologia de gênero destruir a família, né? Destruir a família, e a forma de destruir a família é fazer essa confusão com relação à sexualidade, né? Então, esse conjunto de características físicas, fisiológicas e psicológicas, elas são de sempre, não são de hoje, não inventaram hoje que é homem, que é mulher. Então, agora, hoje em dia, a gente precisa, há uns 20 anos atrás, não precisava falar, era uma coisa que se aceitava naturalmente. Agora, os jovens, como eles são amigos, têm amigos que se dizem gays e se dizem todo tipo de LGBTQ+, aí, o que acontece? A gente fica sem jeito de falar com eles sobre isso, mas só que a gente está chegando muito tarde, que nós nem falamos ainda sobre a sexualidade saudável e normal, e a gente já está tendo que lidar com uma sexualidade um pouco deturpada, né? Então, nós vamos pensar aqui que isso vai ser a exposição do que a gente vai fazer no segundo semestre, né? Pensar assim que pensa se você já subiu uma montanha até o pico. Eu já subi uma vez só a Pedra do Baú, mas nunca mais subi nenhuma montanha assim tão grande, nem nada. Mas, como eu falei, opa, peraí, deixa eu voltar para trás aqui. Interior. Na montanha, oh meu Deus, está indo tudo para frente, tudo para trás. Como é que eu vou para trás aqui? Peraí um pouco. Anterior.
interior. Tem um pouquinho de paciência aqui, dominar todas essas coisas aqui não é muita brincadeira, não. Então, nós vamos imaginar que nós vamos subir esse Everest, que nós vamos chegar lá no topo da montanha, onde a gente vai realmente, sei lá, quando os nossos filhos se casarem e tudo isso, fala assim, puxa, ele está bem formado, ele sabe bem o que ele é, quais são as expectativas de ser um homem, uma mulher, né? Então, nós queremos isso para os nossos filhos. Então, nós vamos pensar no primeiro acampamento, que a gente pode fazer uma analogia com o acampamento base, seria aquela base da montanha, a pessoa vai se aclimatar, vai ver se consegue enfrentar aquele frio, aquele exercício, tudo isso. E esse acampamento base na educação da sexualidade é 0 a 2 anos. Quais são as nossas preocupações? Se mama, se come, se faz xixi, cocô, se dorme bem, se respira, está sadio, se tomou vacina, se brinca, algumas coisas mais. Não quer dizer que nesse momento você não está educando a sexualidade, mas você não está falando nada sobre sexo. Sobre sexo mesmo, você não está falando absolutamente nada. E ao mesmo tempo está, porque uma menina, mesmo essa aqui, faz xixi, faz cocô, todo mundo sabe que a menina e o menino fazem xixi e cocô de forma diferente. O cocô acho que todo mundo faz igual. Mas o xixi é muito típico, né? E quando o pai ensina o menino a fazer xixi em pé, a mãe ensina a menina, já estão falando sobre sexualidade, sobre sexo explicitamente, mas estão falando. Depois a gente tem um segundo acampamento, que a gente chamaria acampamento base de 3 a 5, né? A gente ainda preocupa com as crianças de se come, dorme, se faz xixi, cocô, dorme, brinca, se enxerga, se anda. Daí a gente já começa a preocupar se brinca, se a gente já começa a se preocupar com a educação das virtudes, se é capaz de obedecer, se é alegre, como é com os irmãos, se faz muita birra, começa a questão das frustrações, dos ciúmes, é a fase onde começa a escola, então a escolha da escola e como que se adapta na escola e quais são os valores da escola, né? Se tem amigos, como é que é o seu relacionamento com o pai e a mãe, quais são suas habilidades naturais, né? Que coisas eu preciso ficar de olho, né? Saúde, escola, porque dependendo da idade a gente vai vendo que coisas, tem crianças que são, por exemplo, que acabam ficando muito sozinhas, não brincam com ninguém, não têm amigos, então os pais vão ficando preocupados com isso. Então, esse seria o acampamento 3 a 5. Depois, o acampamento de 6 a 8, 6 a 8 anos. O que a gente preocupa mais? Como vai na escola, a questão da sociabilidade está muito forte, então se tem amigos e amigas, se consegue aprender, se brinca, se fica muito sozinho, se chora muito, fala pouco demais, não dorme bem, se dorme, se briga com os irmãos, se é respondão, respondona, se enfrenta os pais, se desafia, faz escândalo, tempo com eles, se está muito mimado, como está a coordenação motora, se gosta de algum esporte, se é inteligente, interessado, se lê com desenvoltura, de 6 aos 8 anos é uma preocupação da gente, se entende o que lê, a língua estrangeira, se já tem algum contato, se é responsável, interessado, sincero, obediente, né? Continuamos educando nas virtudes, se é forte, resistente às frustrações, medo, se aprendeu a rezar. Então, vocês vendo que, a partir do momento que a criança vai crescendo, as nossas preocupações com a criança vão aumentando, né? Tudo aquilo que a gente vai incentivar na criança também vai aumentando. Assim como numa subida na montanha. Você vai subindo na montanha, tem uns que não conseguem chegar lá em cima. Depois, acampamento, que a gente pode chamar acampamento de 9 a 11, né? Qual que é a nossa preocupação? Se estuda, principalmente, se tem novos amigos, se é bom amigo. Aqui já não é só se tem amigos, mas se é bom amigo, se sabe ser um bom amigo, se entende o que é isso de amizade. Como é em casa, se tem algum encargo em casa, se ajuda em alguma coisa, ou se é simplesmente um morador da casa. Quais suas preferências? Se tem algum esporte, se gosta, se pratica, se gosta de ler, ou se tem horror à leitura, seus interesses, diversões. Aqui entra já a questão do celular. Muitos têm celular com essa idade, muitos não têm, mas todos estão interessados nisso. Se isola, se isola, né? Se não estuda. Se toma banho, é uma época quando principalmente os meninos começam a querer pular o banho, se tem autonomia, se é mais responsável, se ajuda em casa, se é muito bagunceiro, ajuda os irmãos, arruma suas coisas, é generoso com os outros, sabe servir, pratica a sua fé, respeita os mais velhos, pede um celular exclusivo, quer dormir tarde, gerencia as obrigações do dia. Eu quero dizer para vocês que todas essas
esses itens que eu coloquei aqui, eu fiz uma pesquisa com pais, então não fui eu que pus, eu fui pegando quais as coisas que você se preocupa com o filho dessa idade, o que preocupa mais com os filhos dessa idade. Então, assim, isso tudo eu fui pondo como mesmo eles falaram. Depois chegamos aqui no acampamento 12 aos 14, que daí que as pessoas acham que é aí que eu tenho que começar a falar de alguma coisa, mas já é tarde, né? Então, aqui começa o quê? O interesse pelo sexo oposto, porque até os 10 anos de idade, os meninos têm horror das meninas, as meninas horror dos meninos, acho eles chatíssimos, né? Dora. Oi, quem quer falar? Fala. Opa. Dora, é o Quem está seguinte. falando? Celso Gai. Oi. Dora, Oi, perguntinha. Eu entendi aqui, só um parênteses aqui. Você tem todos esses acampamentos, mas com o cenário de pandemia, até uma criança de 6 anos já começa a trabalhar, usar o computador. Então, aí pega uma criança de 9 anos, 8 anos, ela já sabe acessar site. Então, é aquilo. Eu não sei se esse acampamento base aí tem que baixar um pouquinho mais ou alterar algumas informações de tal modo que uma criança de 8 anos que a criança já acessa o que ela quiser, mesmo porque os pais não estão acompanhando os filhos full time e o que eles fazem. Sim. Então, mas o que eu quero dizer para vocês, por isso que eu fiz aquela ressalva, isso que eu relatei, que estou relatando aqui, eu estou relatando o que os pais me falaram que eles se preocupam nessas idades. Nós vamos ver na sequência que falta muita coisa aqui. Então, assim, não é que isso aqui tirar um print disso aqui, tirar uma foto e é isso aqui, não é. Isso são a preocupação, que eu quero mostrar que tem muita preocupação, os pais têm muita preocupação em todas as idades, muita preocupação, mas ainda falta muita coisa. Para a educação da sexualidade falta muito, tá? Então, pode variar um pouco mais, eu acho que eles têm realmente mais contato com o computador agora, com a tecnologia toda, e isso só piora a situação, né? Isso só piora, porque da mesma forma que eles têm aula online e tudo isso, mas eles começam a aprender a mexer em tudo e principalmente a pornografia pode chegar para eles com muita facilidade, né? Mas vamos continuar aqui. Então, o acampamento de 12 a 14 tem interesse já pelo sexo oposto, masculinidade, feminilidade, a questão da identificação maior. A identificação com o masculino e o feminino começa desde pequenininho. Mas essa época que fica mais aflorada, é responsável pelos seus estudos, se é respeitoso com o sexo oposto, se consome pornografia, que isso pode estar começando até muito mais cedo, o que assiste, quais são suas preferências, se fala a verdade, se acham grandes e querem sair, se estuda, se só pensa em sair com os amigos, se tapeia e finge estudar, isso é muito comum, tem sido muito comum também na pandemia, eles fecham a tela e fecham o microfone, se tem uma vida interior, se aprendeu a rezar, se conversa com os pais, sobre o que conversa, se tem saúde, se gosta de esporte, leitura, música, arte, vida rural, uso do videogame, o que sabe sobre sexo? Aqui é a última pergunta. O que sabe sobre sexo? Daí, nesse momento, é que os pais começam a ficar preocupados, porque é a época que eles começam... Agora, na pandemia, as coisas estão um pouco mudadas, mas começa a ficar preocupados, que é porque eles vão começar a sair com os amigos, o que vão fazer, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever, ver que tem muitas coisas no bate-papo aqui. Acho ruim que tenhamos que abordar tudo isso tão mais cedo. É ruim mesmo, mas a gente tem que se adaptar ao momento, né? Numa fase que eles deveriam estar pensando nisso, ideologias. Aqui em casa mudaram muitas prioridades depois da manhã. Saiu de 0 tela para 24%. É isso mesmo. Essa é uma grande preocupação. Por isso que a gente tem que pensar. Então, nesses 14 anos, o que você já falou sobre sexo? Provavelmente muito pouca coisa. Então, por exemplo, quando a menina chega com 12 a 14 anos, ainda mais agora, depois de 2 anos de pandemia, com tela 24/7, como vocês estão falando aí, o que acontece? Nós não sabemos o que eles sabem. Nós não sabemos o que eles entendem por sexo e sexualidade. Nem nós sabemos, né? A gente viu no começo que nem os pais sabem muito bem o que é a diferença entre um e outro, mas nós muito menos sabemos o que eles pensam sobre isso, de onde eles tiraram as informações e a formação sobre isso. Então, é mais do que urgente, né? Mais do que urgente que a gente assuma esse papel
Então, para isso, a gente precisa se preparar, né? Então, o sexo não é mais tabu. Antigamente não se falava daquilo, não sei o quê. Mas falar sobre sexo não é que só um tabu, é alguma coisa que as pessoas não têm noção de como falar, quando falar, por que falar, de que jeito falar. Então, vai deixando, ficam esperando que os filhos perguntem. Isso que está acontecendo, ficam esperando que os filhos perguntem. E os filhos não vão perguntar, porque eles perguntam para o Google. Eles perguntam para o Google, nem são para os amigos mais, eles perguntam para o Google. E eles têm todas as respostas mais desbaratadas do mundo, né? Então, ou nós vestimos essa carapuça e pensamos, não, eu tenho que fazer isso agora com meu filho, eu tenho que fazer, eu preciso saber como, ou senão ele vai ter essa informação distorcida, inadequada, maliciosa, né? Então, o que eu penso, assim, que vocês pais... Depois eu vou terminar isso aqui, a gente pode conversar um pouquinho mais aí com vocês. O que vocês precisam, na minha observação? Querer aprender mais sobre esses temas. Querer, primeira coisa, querer aprender. Porque não dá por sabido, não é porque cada um de vocês, cada um de nós tem uma vida sexual, sabe o que é uma sexualidade, não é por isso que nós estamos habilitados para poder transmitir isso para os nossos filhos com segurança. E ganhar segurança para falar com propriedade. Não gaguejando e deixando para amanhã, depois eu falo sobre isso não é conversa para você, esse tipo de resposta que a gente dá quando a gente não tem segurança. Então, toda a questão está aqui, gente. Temos que ganhar segurança para falar com propriedade. Essas 3 palavras que estão grifadas aqui, aprender, segurança, propriedade, é exatamente isso. Esse é o resumo do que a gente precisa, tá? Então, como nós vamos conversar com os nossos filhos mais velhos, por exemplo? Nós temos que ter assertividade, conversa de adultos, porque não adianta a gente falar com os filhos mais velhos, se eu nunca falei nada, eu vou ter que conversar agora, ter argumentos razoáveis, explicados com calma, com veracidade, e respeitando a liberdade deles de pensar. Muitos de nós vão ter os filhos e vão falar assim, não, eu não concordo com nada disso, eu não acho que é assim. Nós temos que saber o que eles pensam também. Então, não é tão simples como a gente imagina. É uma tarefa difícil, sim. Eu não acho que é uma tarefa fácil, não é, não. E eu quero que você saiba que eu recebo muita perseguição por conta de falar desse assunto, muita. Inclusive, tenho o meu Instagram hackeado, tinha muitos seguidores, foi hackeado e não consegui de volta, não consegui de volta. Porque eu me meto a falar dessas coisas que meu marido fala para não falar, mas eu continuo falando. E porque eu acho assim, eu fico apavorada de ver o que está acontecendo com muitos jovens, tá? Então, o que dizem os pais? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz com os pais que me deixou estarrecida, foi por isso que eu resolvi fazer esse curso. Então, era assim, os pais que diziam assim como é que os filhos, o que os filhos falavam, eles falavam com os filhos sobre sexo e tal. Daí 54% disse, nunca me perguntou. 29% disse, acho que ele já sabe tudo pela internet. 51% disse, eu fico constrangido, como vocês falaram também. 51% também disse, não sei como começar. 60%, olha aí, 60%, deixa eu voltar. Oh, meu Deus, espera lá, anterior. 60% o pai não ajuda. 91%, olha aqui, meus pais nunca falaram nada. Então, 91%, como nunca os pais falaram nada, ou se falaram muito pouco, ficam sentados esperando que caia do céu. Hoje vale tudo com relação a sexo. Olha, tem 38% dos pais que acham isso, que vale tudo, que não tem problema, cada um escolhe a maneira de viver o sexo. E 78%, que também não é uma cifra pequena, diz, não estou tranquila ou tranquilo com relação à educação da sexualidade dos filhos. Então, a gente vê assim, nós estamos muito defasados, todos muito defasados, e todos temos que aprender juntos. Eu também, não é que eu sei tudo também, não. Eu já estudei um pouco mais, sou um pouco mais velha que vocês, mas podemos aprender todos muito juntos. Então, o que nós não podemos, gente? Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos omitir, porque está em risco
a saúde, assim, a sexualidade saudável dos nossos filhos, a vida futura, a vida matrimonial, né? Não é brincadeira, não é brincadeira, é coisa muito séria. Então, só para dar uns exemplos assim, por exemplo, quando o seu filho chegar para você e perguntar: mãe, eu quero viajar só com meus amigos, só nós. O que vocês respondem? Pode responder aí no bate-papo, se vocês quiserem. Deixa eu pôr aqui. O que você responderia para o seu filho e falasse assim: eu quero viajar só com os meus amigos? Filho de 14 anos, por exemplo. Como você falaria? Como você falaria? Escrevam aí alguma coisa. Vamos lá, vamos participar aí, moçada. Eu sei que isso angustia um pouco, viu, gente? Eu sei que angustia, mas eu não posso me omitir. Nem pensar, não, filho, quais amigos? Mas vai ter algum adulto? De jeito nenhum. Pai, depende dos amigos. Mãe, não. Com 14, não. Se liga, quem vai? Então, kkk, só com adulto, nem pensar, não tem idade, não. Então, o que acontece? Nós temos que ter. Não, quer que eu desenhe? Essa é boa. Essa possibilidade não existe, vamos conversar. Então, estou achando vocês meio durões demais aqui, meio durões demais. Então, se a gente é durão demais, o filho escapa pela culatra, entendeu? Então, assim, nós temos que estar preparados para... Não interessa como vocês vão responder aqui, eu quero só... Isso aqui só é uma provocação. Saber que essa pergunta vai chegar, essa pergunta vai chegar. Quer ver uma outra? Mãe, pai, acho que eu sou transexual ou bissexual, alguma coisa assim, etc. O que vocês falariam? Pode responder aí. De bate pronto, assim, o que vem na cabeça, não pense muito. O que você falaria se o filho chegasse? Mãe, acho que eu sou transexual. Boa, defina a mulher. Ai, peraí, deixa eu ver que tá muito bom isso aqui. Por que você acha isso? Ótimo. Tenho certeza que não. Está falando bobagem. Perguntaria o que ele acha que significa ser trans ou bissexual. Ótima resposta. O que te faz pensar isso? Ótima resposta. Vamos conversar então. Quem te falou isso? Muito bom, muito bom, muito bom. Exatamente. Não adianta a gente falar isso é uma besteira, não, sabe? Nós temos que ter muita comunicação não violenta por aí, né? Deixa eu pôr isso aqui para cima, que isso aqui está saindo coisa muito boa aqui. Essa possibilidade não existe, vamos conversar. Então, por exemplo, aqui é muito violento isso, né? Essa possibilidade não existe, porque o seu filho está afirmando, né, que ele acha. Vamos ver outra aqui. Com que idade eu já posso transar? Ele vai perguntar isso uma hora. Se ele tiver bastante confiança em você, ele vai perguntar. O que você responderia? Vamos lá. Quero respostas aí, quero respostas. Depende. Quando você se unir em matrimônio, no dia que você casar, com a idade que você casar, com a idade que a aliança estiver no seu dedo, depois do casamento, depois quando tiver idade para assumir a consequência de uma gravidez, quando você tiver maturidade para assumir as consequências, bom, depois que entrar para a faculdade pagar as contas, calma com essa resposta, hein? Calma com essa resposta. Depois do casamento, no casamento, você sabe qual é o valor real desse ato? Boa, gente, a gente precisa... sabe uma boa resposta para essa? Assim, o que é isso de transar? Pergunta isso para eles. O que é isso de transar? Ele vai olhar para você e falar, até parece que você não sabe. Não, eu quero saber o que você entende por isso, né? Isso, aí ela começou, você sabe o que transar significa? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Não dá por suposto, eu quero saber o que ele está querendo falar com isso, né? Então, porque a gente vai arrumando apelido para aqueles assuntos que a gente não quer falar, né? Então, outra pergunta. Por que eu tenho que chegar a essa hora em casa? É uma coisa também. Vamos conversar sobre o que Deus pensou quando criou o transar, né? Então, isso assim, aqui não estou dizendo nada que está certo ou está errado. Estou querendo que vocês percebam como que estão, assim, vários pais juntos aqui, como que tá a cabeça. Aqui nós temos uma amostra da sociedade, né? Então, o filho perguntando, por que eu tenho que chegar a essa hora em casa? O que vocês normalmente responderiam? Porque a casa é minha e eu defino a hora de chegar. Espera lá que eu perdi aqui. Porque temos regras
e por segurança. Mas por que você não quer chegar nesse horário? Porque você ainda não é responsável por você mesmo. Um pouco violentas aqui, não? A casa é minha, eu defino a hora de chegar. Eu acho que não dá mais para falar isso não, viu, gente? Não dá mais para falar isso não. Então, assim, é a questão da regra, da segurança, sim, explicar, mas assim, não é só na hora que está saindo. Vocês estão percebendo que a gente precisa conversar sobre todas essas coisas, né? Os horários, por que sai, como a gente se comporta. Não só... Ah, tem mais aqui. Mas por que você não quer chegar nesse horário? Por que você ainda não é responsável por você mesmo? Porque essa hora é a ideal para a sua idade. Porque os perigos acontecem mais na madrugada. Boa, essa aí tá boa. Que horas você gostaria de chegar? Se quiser chegar mais cedo, pode vir. Adorei essa. Adorei. Porque tem horários adequados para o nível de maturidade. Porque pegaram o Lázaro, mas tem outros. Porque quanto mais tarde você ficar na rua, maior a chance de acontecer algo de ruim com você, porque é muito importante para mim que você esteja nesse horário. Não há um consenso por aqui, né, gente? Não há um consenso. Eu não estou dando aula, tá? Eu estou levantando o que vocês pensam. Quero que vocês entendam bem isso. Que o que eu vou fazer, isso aqui vai servir muito para as aulas de agosto, setembro e outubro. Depois, quando o filho fala, vocês são muito repressores, não deixam nada. O que você falaria? Vocês são muito repressores. Tudo que eu peço, vocês não deixam. Estou pensando? Ótimo. Reprimir é a Maria Fernanda, eu não aguento você. Papai quer seu bem. Só estamos cuidando de você, porque te amamos. Eles vão falar, eu te odeio. E é que você não viu seu avô, aí eu ia ver o que é bom. O que você acha que eu sou repressora? O que você tem vontade de fazer? Melhor, gostei dessa resposta aqui. É bom saber o que ele quer dizer por isso. Vocês são muito repressores, gente. Pega na palavra deles, aproveite a palavra deles, né? Ouço isso para vários temas. Mando sempre musiquinha da Mamo. É porque a gente te ama. Quero te ensinar o que aprendi. Pode odiar, te amo mesmo assim. Boa, boa. E outra, essa última aqui. Acho que eu vou sair de casa. O que vocês falariam com um filho ou filha? Quando? Boa. Sai, eu também. Estamos te preparando para isso. Um dia vai ser verdade. Boa, gostei, gostei. Por quê? O que está acontecendo? Ok, filho, sua decisão. Será que é ok mesmo? Eu gostei dessa aqui. Claro, um dia queremos que você saia e seja muito feliz. Oi? Vou sentir sua falta. Você sabe onde é a porta. Nossa, gente, são muito diferentes as cabeças, né? Sai e compra um pacote de bolacha para mim. Ai, eu gosto de ver o espírito de bom humor aqui da turma. Então, assim, vocês estão vendo, eu já vou voltar logo para a tela geral. Então, eu quero, assim, fazer esse convite para vocês, para subir essa montanha comigo. Vou interromper o compartilhamento aqui. Espera aí, como é que interrompe isso? Vou interromper o compartilhamento e eu quero saber de vocês, assim, desculpe a provocação, desculpe sem desculpar, na verdade. Vocês podem ligar o microfone e se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu vou só acabar de falar qual que é o nosso plano. O nosso plano, então, seria esse. Em agosto, nós vamos ter... Vocês tiveram um planejamento de aulas assim, no começo do ano, mas nós resolvemos mudar no segundo semestre para que vocês tenham uma formação mais intensiva sobre a educação da sexualidade. Então, queria saber se vocês acham que é uma boa ideia, se vocês acham que não adianta nada, que cada um vai estudar por si mesmo, vai se formar por si mesmo, ou se vocês têm alguma ideia melhor do que a gente pode fazer. Podem abrir os microfones, podem falar, levantar a mão e falar. Quero ver vocês falando. Eu acho ótimo, excelente ideia, né? Mas pode falar mesmo. Quem quer falar, vai levantar a mão e falar.
Não querem falar? Eu acredito que sempre a formação aí é importante falar também com uma base na ciência, né? Na verdade, aí para a criança entender também o que é isso, para que Deus fez, né? O sexo, o prazer que isso significa, que isso é bom, né? Mas tem que ser com a pessoa certa, na hora certa, né? Mas também eu já tive essa pergunta com meu filho numa mais velho, numa fase mais nova, e eu fiquei pensando uns 2, 3 dias, eu usei o livro de anatomia para dar aula. Então, pode ser, entendeu? Eu acho que a gente tem que realmente responder com muita segurança e propriedade, né? Tem que saber, por exemplo, no curso eu vou falar um pouco para vocês as influências na história, nos pensamentos, nos pensadores que influenciaram o modo como a gente vê a sexualidade e o sexo hoje. Então, as coisas foram orquestradas, não foi uma coincidência estarmos do jeito que a gente está agora, né? Diga, quem mais quer falar? Vocês estão muito tímidos. Podem falar, gente. Eu acho super importante. Renata. Está falando. Renata, oi. Assim, quando, principalmente pela forma que eles estão recebendo a informação, pelas gírias, pelas músicas, né? Eu tenho percebido que vem de um jeito muito erotizado e sutil a sexualidade, que vai entrando na cabecinha deles de um jeito que, às vezes, eles fazem gestos que eles nem percebem que pode chamar atenção. Sim. Né? Então, eu não me sinto a pessoa mais capacitada em, por exemplo, em conversar com os meus filhos sobre sexualidade. Com os meus pacientes, ok, porque não são... é diferente. É diferente. Então, eu acho que é um assunto, principalmente a questão... dessa orientação sexual, da ideologia de gênero, acho que é um assunto que é urgente. É verdade, é necessário. Urgente mesmo. Então, não consigo falar de um jeito que toque eles, não apenas de forma científica, Isso isso e que eu também acho repressiva, difícil. também só, repressiva, né? Exatamente. Não, eu acho assim, a gente tem que, assim, cada um de vocês, cada um de nós tem um estilo, tem uma forma de ser, tem uma profissão. Então, assim, nós somos um pouco tudo isso, né? Então, cada um vai falar, não existe uma única forma de falar com os filhos. Então, o que a gente precisa é ter argumentos e falar dos argumentos de acordo com como nós somos mesmo. Se o pai é mais cientista, se é mais científico, vai talvez entrar para o lado da anatomia, da biologia. Se o outro é mais psicológico, a mãe geralmente é mais para o lado psicológico, vai falar. Então, eu acho que nós precisamos ter, assim, nós temos que ter, o programa Protege Teu Coração, o fundador dizia o seguinte, que a gente tem que ter um superávit argumental. O que é isso? Nós temos que ter muito mais argumentos do que os nossos filhos precisam de que nós vamos falar mesmo, muitíssimo mais. Então, a gente tem que estudar, tem que refletir sobre isso, tem que conversar, tem que ver o que as outras pessoas pensam, os outros pais pensam, tem que conversar com os pais da classe, tem que levantar as coisas para a escola. Eu acho assim, nós não podemos mais ficar assim, estacionados, né? Quem mais quer perguntar alguma coisa? Oi, Dorita, é a Fernanda. Oi, Fernanda. Tudo bem? Obrigada por essa aula, acho muito importante e acho ótimo esse planejamento para o segundo semestre também. Com relação a essa questão, né, de sexualidade ou de comportamento, né, feminino, porque eu tenho 2 meninas, né, então para mim é fácil, porque eu só tenho que pensar de um lado, né? Tem muito que pensar do outro. Mas eu tenho tentado abordar isso com elas de uma forma muito sutil, que é assistindo filmes ou falando ou lendo com elas romances da Jane Austen, que eu acho que trata a mulher com uma grande dignidade e do relacionamento amoroso de uma forma assim, valorizando muito a individualidade, a personalidade, a responsabilidade, a dignidade, né, tanto do homem como da mulher. Eu gosto muito dessa, e eu acho que é uma forma assim que dá um exemplo assim para elas que é esperançoso, que é delicado, que é bonito. Muito bom, muito bom. Eu acho que assim, eu conheço, por exemplo, várias não, mas algumas 2 ou 3 mães já me falaram que as filhas adoram assistir Orgulho e Preconceito
não o livro, né? Assistir o filme. Eu acho que, então, é muito bom isso, porque, sabe, às vezes a gente precisa ir lá para trás, por exemplo, nos clássicos e tudo isso, a gente precisa ir lá para trás, então não podemos deixar para começar isso quando eles já estiverem saindo de casa, entendeu? Estão saindo para a balada, e daí você vai pensar nesse assunto. Então, isso que a gente quer alertar, assim, e eu pedi até para a Patrícia que a gente fizesse dessa forma mais compartilhada, eu preferia mesmo que fosse presencial, né? Porque nada como presencial, mas já que não dá para ser presencial, que a gente tenha o mínimo possível de participação de vocês, porque é muito importante isso, por exemplo, olha, eu fiz uma coisa com minha filha que foi muito bom, eu acho que é isso, porque eu não sou dona da verdade, eu estou aqui querendo fazer um serviço, ou vou fazer o melhor que eu puder, mas eu não sou dona da verdade. Né? Então, é muito importante a colaboração de vocês. Estamos todos aprendendo juntos. Eu quero que vocês saibam disso. Estamos todos aprendendo juntos. Eu nunca vivi ideologia de gênero na minha juventude, na minha adolescência. Nunca. Nunca teve esse problema, não existiu. Né? O que eu sei hoje em dia disso é do que eu tenho estudado, mas cada dia tem novidades a mais. A gente nunca tá totalmente por dentro. Fala, Mayla, que você está com a mãozinha levantada. Oi, Dora. Dorita, eu primeiro quero agradecer. Eu gostaria de dizer que você nunca foi tão importante quanto você está sendo agora. Né? A gente vive numa época em que a gente vê mesmo que eles estão implementando a ideologia de gênero cada vez com maior força, né? Com uma força assustadora, para tentar normalizar isso na cabeça das crianças e dos jovens, né? Tratando disso de uma forma cada vez mais normal, né? Banalizando, tornando muito normal tudo isso. Acho difícil a gente ter que abordar essas questões tão cedo para eles, quando realmente eles nem descobriram a sexualidade ainda direito, né? É verdade. E também acho, Dorita, difícil, assim, nós que queremos transmitir os valores da fé, né? Então, a gente tem o conceito por um lado, a gente tem o conceito da pureza, que a gente quer transmitir, a gente vê isso como um bem, né? Eu gostei do que a Fernanda falou agora há pouco, e para você ter uma ideia, eu tenho uma filhinha, e eu como ela é loirinha, de olho azul, eu peguei uma referência do passado, a Grace Kelly, e eu falo que ela é super parecida com a Grace Kelly, como uma forma de pegar esses modelos com mais... porque tá difícil ter modelo, né? Muito difícil. Os modelos de artistas e tudo isso estão muito banalizados. Muito vulgarizados, exatamente. E a gente também não pode ser aquela que destrói tudo, que acha que está tudo ruim. A gente também tem que ter uma linguagem de esperança positiva e tudo isso. Não é que está fácil, Mas eu acho difícil essa colocação. Para quem deseja implementar a fé, a pureza, por um lado você tenta isso, mas por outro, o mundo bombardeia os jovens com essas ideologias, com tudo isso, fica realmente difícil, né? Então, por isso que nós temos que estar muito seguras, entendeu? Todos nós temos que estar muito seguros, a gente tem que aprofundar, por mais que a gente não tenha vontade, não é um assunto que me encanta falar sobre esse assunto, mas assim, nós temos que aprofundar para a gente, porque como é que nós vamos ganhar os nossos filhos? Com a nossa segurança e com os nossos argumentos, e com a forma de falar. Eu sempre falo muito de comunicação não violenta, você já deve ter me ouvido falar muito, mas é muito importante transmitir de uma forma não violenta, de uma forma assertiva, de uma forma propositiva, senão a gente mete os pés pelas mãos e falando, não quero saber, não pode, não sei o quê. Não adianta, eles vão sair pelas beiradas aí, vão sair mesmo, como a gente vê muitas crianças assim. Deixa eu passar a palavra para a Elaine aqui, que ela está de mãozinha levantada. Obrigada, Mayla. Elaine, pode falar aí. Dora, primeiro, obrigada. Você me escuta? Estou escutando. Tá, obrigada por essa palestra, é sempre bom poder ouvir, né? A gente acho que já ouviu no passado, mas sempre as dúvidas vão surgindo. E você uma vez comentou que era bom a gente contar histórias para os filhos, para eles, histórias inclusive da vida pessoal, nossa, dos avós. Vale para esse contexto a gente falar como conheceu o papai, se teve outro namorado antes? Então, é muito importante a gente fazer assim, o vínculo da sexualidade com o amor.
que é uma coisa que eles não ouvem em nenhuma mídia, em lugar nenhum. Só se vincula a sexualidade ao prazer, ao prazer, ao prazer, ao prazer, ao sexo, ao prazer. Então, nós temos que falar a história de amor dos pais, a história de amor dos avós, fazer um álbum com eles, com todas as pessoas que eles conhecem, da minha madrinha, meu padrinho, quando eles casaram. Sabe assim, nós temos que levantar, porque eles só escutam falar assim, que fulano separou, casou com outro, separou, casou com outro, separou, casou com outro, entendeu? Mas existem muitas pessoas ainda que conseguiram encontrar o seu amor, às vezes não estavam bem preparados. Então, às vezes pensa assim, a pessoa às vezes realmente não deu certo, talvez o seu casamento, por muitos motivos. Nós vamos querer que o seu dê muito certo, né? Então, para isso que nós temos que te ajudar, para que você possa realmente escolher bem, né? se guardar, se a gente guarda aquilo que vale muito, né? Então, você vai se guardar por isso, não é se guardar porque é feio, porque é pecado, porque não pode, porque não sei o quê, porque esse tipo de fala não ajuda nada. Então, a gente tem que falar do amor, mas não esse amor, a palavra amor, que ficou também tão desgastada, né? Que parece um sentimento, só assim. Não é isso, gente. A gente ama muitos filhos quando a gente procura educar bem, né? Quando a gente dá o melhor para eles, a melhor educação, a melhor formação, as melhores broncas também, muitas vezes, que a gente precisa, a gente está amando quando está fazendo isso. A gente tem que corrigir. Mas não precisa arrasar com o filho, né? A forma de falar, muitas vezes, a gente arrasa, a gente deprecia o filho, é isso que a gente precisa cuidar. Então, eu acho, assim, é difícil mesmo, mas eu acho que é muito importante. Aliás, aquele site, amortotal.org, é um site que todo mundo devia abrir, baixar os 2 conteúdos que tem lá, que são 2 apresentações, tanto para falar com o pai, falar com os meninos, como a mãe falar com os meninos, sobre sexo, aí não é sobre sexualidade, sobre sexo, que ajuda muito a gente ter uma noção, porque é feito por pessoas muito idôneas e cristãs, católicas, que assim, tem os mesmos valores que a gente quer dar para os nossos filhos. Então, baixem esse site, essas apresentações no celular, e conforme as perguntas forem saindo ou não forem saindo, vocês fomentem as perguntas, mostrem uma imagem, mostrem uma coisa assim, não precisa ser tudo de uma vez, não é para dar uma aula, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que vincular ao amor, a gente tem que vincular ao dever também, porque, por exemplo, tem muito a ver com o nosso dever, o dever, porque eu falo muito isso no curso, né? Sabe, o dever, quando a gente cumpre o nosso dever, a gente está amando. Quando eu faço aquilo que eu devo fazer, por N motivos, eu estou amando. E não, eles só ouvem falar de amor relacionado a sexo. Para o adolescente, para o jovem, amor é sinônimo de sexo. Então, se eu amo alguém, eu tenho que fazer sexo com aquela pessoa. Então, eles estão muito confusos, coitados, porque só se fala isso e não fala outra coisa. Então, pelo menos nós pais, nós avós, temos que falar, temos que mostrar o outro lado. Se eles resolverem escolher esse lado que estão mostrando pela mídia e tudo isso, eles têm liberdade e paciência, né? Nós vamos fazer de tudo para que não escolham, mas eles não recebem a informação contrária ao que está aparecendo aí no mundo, na televisão, na internet, tudo isso. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Eu acho que deu para chamar. Andréia, quer falar? Você levantou a mão? Sim, dá para ouvir? Obrigada, Elaine. Pode falar. Obrigada, Dorita, pela sua palestra, está sendo ótimo. Mas uma coisa que hoje tem, uma palavra que deveria ser uma palavra boa, mas que tem, na verdade, infernizado a vida do cristão, é o seguinte: eu preciso ser feliz. Então, isso aí, eles colocaram no lugar de obediência a Deus, de seguimento dos caminhos cristãos, como o seguinte: não importa, o importante é ser feliz, né? Se você for conversar com qualquer pessoa, que seja adepta à ideologia de gênero, o importante é ser feliz. Então, assim, eu gostaria de saber, né? Como chegar e falar assim, calma, filho, não é por aí, não. Quem disse que você falou que você seria feliz o tempo todo? Né? Não, mas o que a gente tem que, assim, eu sempre aconselho a usar a mesma palavra que os filhos perguntam, né? Que ele fala, é importante eu ser feliz. Eu falo assim, realmente, eu acho que talvez seja muito importante ser feliz. Mas o que é ser feliz para você? O que te faz feliz?
O que te faz feliz? E daquilo que ele for falando, eu fico feliz quando eu posso comprar um tênis, sei lá, vamos supor. Quando eu posso comprar um tênis, comprar aquele tênis que você não deixa eu comprar, eu ia ficar feliz se eu pudesse comprar tênis. Eu falei assim, então, mas para você comprar um tênis, o que foi preciso fazer para que o tênis aparecesse no nosso mundo? Você vai bem para trás. Alguém que trabalhou, alguém que teve uma empresa, alguém que fez aquele tênis, alguém que idealizou. E para que essa pessoa idealizasse, o que ela teve que fazer? Ela teve que fazer design industrial, ela teve que treinar muito, ela teve que fazer uma faculdade, ela teve que passar umas noites sem dormir, ela teve que fazer vestibular, ela teve que... Então, vai indo para trás para ele ver assim, que tudo bem ser feliz, muito bom ser feliz, mas ser feliz não é só ter um gostinho, não é só passar um bom momento, isso não é ser feliz. Isso é estar alegre, você pode estar alegre, estar achando gostoso, mas a felicidade é algo muito maior. Então, é muito importante mesmo a gente procurar ser feliz. E a gente só vai ser feliz quando a gente for boa. Quanto melhor a pessoa, mais feliz ela é. Porque ela aguenta mais as situações difíceis, ela desfruta mais das situações boas. Então, assim, você reparou, não é só falar assim, você não vai ser feliz. Nós temos que fazer que ele entenda o que é felicidade, porque também eles têm um conceito de felicidade que não é real. Felicidade é como se assim, eu faço o que dá na telha, eu não quero ir na escola, então eu sou feliz, eu fico em casa, né? Não, mas eu acho que eu quis dizer mais relacionado a essa parte da sexualidade, entendeu? Quando você discute... escolha do sexo. Exatamente. Quando você vai discutir com a pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Mas eu tenho direito a ser feliz. O Bíblia dá o suficiente? Tem alguém falando, outra pessoa aí? Acho que sim. Então, tem direito a ser feliz, então, mas isso, se o filho falar para você, com seu filho você tem mais intimidade, você vai falar, você vai conversar sobre esse direito, que direito é esse, né? Que a felicidade não é um direito, a felicidade é um dever, nós temos que buscar a felicidade mesmo, nós temos que fazer de tudo para que a gente seja feliz. Uma pessoa feliz, ela melhora todo mundo. Enfim, tem muitas coisas, eles têm, o que eu quero dizer é o seguinte, eles, filhos, têm muito mais argumentos do que nós. Argumentos ao contrário. Você é preconceituosa. Nunca te falaram assim? Você fala assim, aquela menina, não sei o quê. Você é preconceituosa. Qual o problema se ela quer namorar uma menina? Qual é o problema? Não é isso que a gente ouve dos adolescentes? Só que a gente acaba ficando sem fala, né? Fica ficando sem fala. Então, sabe o que nós temos que fazer? E nesses encontros, a gente pode fazer isso, treinar modos de falar. Quem teve uma boa experiência, contar para os outros aqui, né? Contar para os outros aqui, olha, eu fiz isso, foi muito legal. Quem que escreveu alguma coisa aí? Santa Marta, Papa Francisco. O que é isso, Fernanda? Sobre a alegria cristã. Então, nós temos que estudar muita coisa, nós temos que meditar, nós temos que rezar muito, né? Porque nós temos que melhorar, pelo menos, se a gente conseguir esse grupo. Estou muito contente hoje com tantas pessoas que entraram aqui, porque isso é muito significativo. É muito significativo que os pais do Colégio Catamarã estejam aderindo a isso. Isso já é assim meio caminho andado, gente. Nós todos juntos somos uma força. Eu digo assim, eu sou uma gotinha no oceano aqui só. Alguém tem que dar o primeiro passo, mas é uma gota no oceano. Vocês é que vão fazer a diferença. Então, eu quero que vocês descubram isso. Eu não tenho resposta para todas as perguntas, realmente não tenho. Mas eu sei que essa inquietação toda vai fazer com que todo mundo pense um pouco mais. Então, vamos, sabe, nos grupos de SEC, entre vocês, os grupos, conversar sobre essas coisas, as pessoas que não puderam estar aqui hoje, falar sobre isso, né? Em vez de a gente ficar só perguntando as coisas de interesse só pessoal, vamos aumentar um pouco, elevar um pouquinho o nível do interesse, né? Ter um interesse mais global, né? Para o nosso colégio inteiro. Dora, mais uma coisa que eu acho, só para terminar minha parte aqui, eu acho que é interessante que, assim, o que eu tenho que fazer e falando dos valores cristãos, desde pequenininho, que é o colégio faz o tempo todo, graças a Deus, mas também em casa, porque se por um acaso chegar numa situação dessa, né, você já tem um know-how aí, alguma coisa que você já veio plantando desde pequenininho, sobre os valores cristãos, sobre a vontade de Deus, sobre o ser cristão, enfim. E aí eu acho que você consegue daí também desenvolver, e não sair do nada aí, que é a felicidade. Sim, a gente tem que ser desde muito pequeno, e desde muito pequeno, por exemplo, hoje em dia, as crianças muito cedo, eu tenho visto, eu faço mentoria familiar, então eu tenho visto
muito o que está acontecendo nessa pandemia, com pessoas completamente diferentes, de países diferentes, tudo diferente. E, assim, tem muitas crianças, em primeiro lugar, que são filhas únicas, que na pandemia estão sofrendo muito. E depois fica a única diversão, a única atividade que fazem é o tablet só. Deixa eu tirar isso aqui, que já acabou a bateria disso aqui. Então, a única coisa que fazem é isso. Então, nós precisamos, sabe, de novo, ensinar nossas meninas a brincar de boneca, a pintar, a desenhar, a ler, a costurar, a pregar botão, a bordar. Nós temos que ensinar outras atividades, porque essas crianças não estão tendo mais nenhuma paciência com qualquer tipo de atividade que demore um pouquinho mais. Elas vão fazer uma pulseirinha de miçanga, estou pensando em uma pulseirinha de miçanga, não dá certo, já não quero mais. Então, a perseverança naquilo que custa está muito difícil para os nossos filhos. Então, nós temos que aproveitar. Agora está chegando férias, né? Vamos tentar descobrir coisas. Hoje mesmo eu estava fazendo uma mentoria, estava conversando com a mãe, ela falou assim, minha filha só faz isso, tem 7 anos, só faz isso. Fica no tablet o dia inteiro. Eu falei, você sabe o que ela faz no tablet o dia inteiro? Não, não sei. Ela vê lá o Felipe Neto, o Lucas Neto, não sei o quê. Então, assim, essas pessoas que estão educando as crianças, se a gente não prestar atenção... Então, assim, o celular, o tablet, tudo isso, por mais que eles tenham... A gente tem que... Agora que vão começar as férias, tem que dar umas férias de eletrônicos total, entendeu? Porque, senão, são os eletrônicos mesmo que vão educar, né? Os nossos filhos. Espera aí, tem Beatriz, quer falar? Beatriz Macedo? Hello. Oi, Dorita, boa noite. Fala, Beatriz. Boa noite, obrigada pela palestra mais uma vez. Eu queria te fazer uma pergunta. Até foi uma coisa que aconteceu esse fim de semana. Curiosamente, eu sou mãe de... Estão ouvindo? Tô. Não, eu Estão não me ouvindo? O meu negócio aqui acabou a bateria. Sim. Mesmo que o sistema, ver se eu acho. Consigo escutar. Não estou escutando, Beatriz. Espera aí que eu vou... Agora deu? Agora deu, pode falar. Boa noite, Dorita. Obrigada pela palestra. Eu só queria aproveitar o gancho de fazer uma pergunta, tá? Me chamou muito a atenção porque aconteceu esse fim de semana. Eu sou mãe de filho único, ele ainda é novinho para esse tipo de conversa, já tive que conversar com ele 1 ou 2 vezes sobre isso, mas em contato com os filhos de outros amigos, sabe o que me preocupou muito, Dorita, de verdade? Talvez porque eu tenha só um filho, eu escutei filhos adolescentes de amigos falando, não, mas as pessoas do catamarã são muito esquisitas, porque elas pensam diferente de todo mundo. Assim, eu tento muito, todo mundo eu digo, né, com as pessoas com que eles têm contato, que não são do catamarã, e que pensam de uma maneira diferente, mas isso me chamou a atenção. Então, assim, não sei se é uma sugestão útil ou não, mas eu acho que a gente precisa, sim, claro que eles não têm que ser iguais a todo mundo, eu acho que todo mundo já usou aquela frase clássica, eu não sou a mãe de todo mundo, eu sou a sua mãe, né? Mas sim, o que me preocupa um pouco é isso, deles se sentirem esquisitos, entende? Entendo sim, entendo muito bem. Eu acho assim que nós realmente, assim, hoje em dia nós somos minoria, né? As pessoas sim, que prezam os valores e vivem os valores somos minoria. Então a gente tem que lidar um pouco com isso mesmo. Eu lido com isso diariamente, com as pessoas não entendendo e tudo isso. Então a gente tem que trabalhar muito a coerência, né? Então eu acho que com os filhos trabalhar muito a coerência, assim, não é para ser esquisito, não é para ser esquisito. Agora, se eu sou um pouco diferente dos outros, a gente vai trabalhar a nossa originalidade, e não só ser esquisito. Só sabe trabalhar a originalidade, porque bom, você é esquisito por quê? Porque eu já conversei isso muito, por exemplo, com o neto meu, eu falei, avó, eu sou o único da minha classe que vou à missa, eu sou o único da minha classe. Então, você é original, e quando você vai comprar uma coisa, você prefere original ou a cópia? Ele começou a dar risada. E é difícil, né? É difícil ser original. É difícil, porque todo mundo quer copiar, mas faz uma cópia meia boca, né? Começamos a conversar. Eu falei assim, agora você sabe aquilo que você recebe quando você vai à missa e tudo isso. O que é mais importante? O que você recebe lá ou se você acha que os seus amigos acham que você é legal, não sei o quê?
Ah, não, vó, eu queria as duas coisas. Eu falei, não, eu também queria as duas coisas, mas nem sempre é possível. Então, assim, nós temos que sempre, assim, sabe, valorizar, né? Quem tem valores e quem tem... Não é que as pessoas gostam de depreciar, porque é uma maneira, desde que o mundo é mundo, as pessoas querem depreciar quem tem valor, quem é correto, quem é honesto, quem é respeitoso. As pessoas querem depreciar, né? Querem depreciar. Então, a gente tem que ter segurança, tem esse bom complexo de superioridade, entendeu? Assim, não, quem tem valor... Não, tá ótimo, Dorita, obrigada. Eu estou me lembrando do que você falou do superávit argumental, né? Exatamente. Então, a gente sempre tem que ter resposta. Tem que ter muita... Nós temos que fazer um caderninho, eu aconselho as pessoas a fazerem um caderninho e ir anotando respostas interessantes, sabe? Assim, puxa, essa valeu, essa foi boa. Boa ideia, obrigada. Obrigada a você. Gente, acho que nós temos que terminar, né? Porque eu acho que já deu mais do que hora aqui. Mas, enfim, então, podemos terminar, Patrícia? Patrícia, podemos terminar? Dorita, podemos. Tá, então, olha, muito obrigada. A gente vai anunciar logo no começo de agosto, a gente já vai anunciar as datas e tal. Eu já tenho mais ou menos um planejamento, mas eu prefiro ainda passar tudo pela Patrícia, em agosto a gente passa tudo isso para vocês. Tá bom? Olha, eu agradeço demais. Obrigada, foi muito bom. Muito obrigada. É muito bom estar com vocês aqui, essa interação, ouvir vocês. Eu quero ouvir muito, tá? Porque eu quero repetir, eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo, eu vou ser uma mediadora para que a gente aprenda todo mundo junto, quero a opinião das pessoas, quero a opinião de vocês, quero sugestões, tá bom? E acho que assim a gente vai longe, a gente vai chegar no final do ano, todo mundo expert no assunto, tá bom? Então, tchau, gente. Obrigada, um beijo. E Obrigada, Dorita. Boas férias. Tchau, obrigada, Dorita.